primeiro contato com o professor na semana do dia 10 de abril, Paulo Freire se colocou à nossa completa disposição. A entrevista foi feita em sua casa, no Alto Sumaré, zona oeste de São Paulo. Quando chegamos, seu único pedido foi: se eu começar a me cansar, a gente para. Tenho estado muito cansado ultimamente. De maneira que eu ando meio cansado. Eu tenho trabalhado um bocado. Comentou que estava escrevendo seu novo livro, Cartas Pedagógicas, e que estava guardando toda a sua energia para isso. Mas na entrevista, seus ideais, suas palavras, seu entusiasmo fizeram esmorecer qualquer cansaço à vista e brindou aqueles preciosos minutos com muita sabedoria e muita esperança. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem, para mim, hoje, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como esta. Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Indiscutivelmente, do ponto de vista até biológico, talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher. A adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo a sua ou da sua inserção. Quer dizer, o que é que... Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há
é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas, afinal, a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a história da luta pela justiça rural e agrária nesse país, que hoje o movimento dos Sem Terra explicita numa posição que não diria final, mas numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Eu acho que nós somos, homens e mulheres, seres inacabados, mas com uma diferença radical em face do inacabamento das árvores, inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se ao mesmo tempo não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura. O processo em que nos inserimos de permanente busca, eu venho chamando de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais, nos perdemos também. Quer dizer, há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais, e a essa distorção eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização, por isso mesmo, não é virtuosa. A desumanização é um acidente trágico a que nós estamos sujeitos no processo de buscar a nossa humanização crescente. O que nós temos pela frente é exatamente essa caminhada em que ser e deixar de ser se embatem. Haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Eu me situo entre os que, primeiro, entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. Quer dizer, em primeiro lugar, até de um ponto de vista do próprio senso comum, eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. E se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia.
Quer dizer, então isso coloca a questão da minha fé, no, da minha crença, que indiscutivelmente interfere na minha forma de pensar o mundo. Poucos dias antes de Darcy Ribeiro morrer, eu ouvi uma linda entrevista dele, que deve ter sido uma das últimas que ele deu, em que ele falava dessa questão, dessa passagem. Não? E ele dizia, com muita seriedade, com muita amorosidade, que isso foi sempre o que ele foi, um homem sério e um homem amoroso, indiscutivelmente. E um homem corajoso, um homem que lidou com a vida-morte de maneira poética, inclusive. Não? E ele dizia, olha, se a questão da fé passasse mesmo pela razão crítica, eu até que teria fé. Então eu me ri, ele rindo, amoroso, e dizia, não, eu fiz tudo, mas não deu. No fundo, ele disse com palavras que eu não sei repetir agora, mas ele disse, por exemplo, eu não sou mais do que o meu cadáver. Quer dizer, quando eu morro, eu sou um monte de coisas que se desfazem. E quando Darcy dizia aquilo, não, com uma sinceridade enorme, com uma grande lealdade, eu dizia a mim mesmo que comigo o processo foi diferente, entende? Eu nunca precisei e nisso talvez eu esteja pouco humilde também, mas eu nunca precisei de brigar muito comigo mesmo para me compreender na fé, entende? E por isso mesmo, de vez em quando, eu me lembro de uma frase, de uma das primeiras afirmações num livro que eu li quando eu tinha 19 anos, de Miguel de Unamuno, o célebre filósofo amoroso também, espanhol, um livro que se chama Ideias e Crenças, em que ele começa dizendo: as ideias se têm, nas crenças se está. E comigo o que vem se dando é isso mesmo, quer dizer, eu estou na minha fé, entende? Então eu nunca precisei, inclusive, de argumentações de natureza científica e filosófica para me justificar na minha fé. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim: Paulo, tu já leste Marx? Não, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx,
tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendentalidade. Este foi Paulo Freire, orgulho da cultura brasileira. A consistência do seu trabalho, o seu compromisso inarredável com a emancipação dos excluídos, a sua paixão política, a sua convicção nas possibilidades da educação, ficam como um legado definitivo, a fertilizar ideias e práticas de educadores do presente e do futuro. A PUC de São Paulo teve a honra de abrigar em seu corpo docente a mais alta expressão da pedagogia brasileira em todos os tempos. Paulo Freire partiu, mas não se foi. Ele continua conosco, tão vivo e lúcido como sempre. E assim há de ser, pelos tempos que virão. Na na na